Nasci num lugar chamado Francinópolis, no Piauí, e hoje eu moro num lugar chamado São João, no Piauí. Na verdade, eu moro numa comunidade chamada Sacurtum, que fica em São João, no Piauí. Eu nasci em 59, numa comunidade que se comunicava, que operava, que pensava, que agia e comunicava pela oralidade. Eu sou de uma família muito grande, de uma comunidade muito grande, de pessoas resistentes, que tinha um poder importante no ambiente que viviam, mas não dominavam a linguagem escrita. Vocês têm uma ideia, eu nasci em 59, eu conheci o rádio em 70. Eu levei 11 anos para conhecer um rádio. E foi agora, né? No final do século passado. E aí, de repente, a nossa comunidade percebeu que, através do saber operado pela oralidade, ou difundido pela oralidade, a gente vivia bem, mas nós íamos ter problema, porque estava chegando o saber que vinha formulado pela linguagem escrita. E nós não tínhamos na comunidade quem conseguisse, sabe, dialogar com esse saber. E aí a comunidade resolveu que algumas das crianças iam para a escola da linguagem escrita. Até aí, a compreensão da comunidade que ia para a escola institucional é aprender pela linguagem escrita e aprender a ser preguiçoso, a não trabalhar, porque as pessoas na linguagem escrita têm uma relação com o tempo diferente com as pessoas da oralidade. Mas aí elas perceberam que mesmo assim precisava ter esse diálogo. E aí colocaram várias pessoas na escola, uma delas fui eu, para, dentre essas várias que foram para a escola, de selecionar aquele que tinha mais facilidade de ler, escrever e contar, e essa pessoa seria formada pela linguagem escrita para cumprir esse papel. Traduzir a linguagem escrita para a oralidade e traduzir a oralidade para a escrita. Fazer isso. Eu fui a pessoa que fui escolhida pela minha comunidade para desenvolver esse papel. E aí eu estudei pela linguagem escrita até a 8ª série. E aí quando chegou na 8ª série, a comunidade avaliou que eu já dava conta de ler, escrever e contar e traduzir a linguagem escrita para a oralidade no nível que nós precisávamos. Mas também que eu já dava conta de traduzir a oralidade para a escrita no nível da nossa demanda. E aí eu passei a desempenhar esse papel e faço isso por toda a minha vida. Faço isso, inclusive, hoje. Daí, a pergunta: por que tem a ver um camarada que estudou até a 8ª série, que conheceu o raio de 70, que tem 57 anos, só tem 6 anos fora da roça, o resto é tudo na roça? Que ousadia dessa pessoa propor um debate entre a fronteira, as fronteiras do direito orgânico e o direito sintético. Primeiro, tentar dizer o que é que nós compreendemos como direito orgânico e como direito sintético. Direito orgânico para nós é o direito composto na trajetória humano-ambiental. É um direito que está disponível para a vida. É um direito que se relaciona com a vida. Isso para nós é o direito orgânico. É um direito resolutivo. O que é para nós o direito sintético? É um direito que se compõe, que se desenvolve na trajetória socio-institucional. E é um direito que está voltado não para o ser, mas para o ter. Então o direito orgânico está voltado para o ser e o direito sintético está voltado para o ter. Não precisa nem dizer, cada direito é constituído por um saber. Claro que o direito orgânico é constituído no saber orgânico, como o direito sintético é constituído no saber sintético. O que eu chamo de saber sintético? O saber da academia. Por que eu chamo o saber da academia de saber sintético? Porque ele é um saber também voltado à produção de coisas, que prioriza coisas, que prioriza o ter, não prioriza o ser. O ser tem pouco valor para o saber sintético. De tal forma que o ser, apesar de ser o criador do ter, mas o ter é a criatura que devora o seu criador. As pessoas atuam sempre em função do ter. Então, como é que eu posso dar um exemplo para vocês de direito orgânico e de direito sintético? Nas comunidades quilombolas não tem cadeia. Por que não tem cadeia? Porque na nossa avaliação, se uma pessoa
pratica alguma coisa, se ela tem alguma conduta que altera as relações daquela comunidade, essa conduta tem que ser corrigida. E como é que se corrige? No relacionamento. Como é que eu vou ressocializar uma pessoa? É dentro da sociedade. Como é que o direito sintético faz? O direito sintético, ele pega as pessoas que cometem uma conduta que eles não gostam muito e isola a pessoa. Pega e joga nas cadeias. E ainda diz que jogou nas cadeias, mas vai ressocializar. Como é que você ressocializa uma pessoa que está fora da sociedade? Que lógica é essa? Depois, o direito orgânico, ele age sempre em função da vida em qualquer situação. O direito sintético, diferente. Eu vou citar aqui uma observação, porque no momento é o que está nas mentes de todo mundo. Sim. O impeachment. Vamos olhar o impeachment pelos dois lados, pelo direito orgânico e pelo direito sintético. Pelo direito orgânico, a Dilma errou. Ok, errou. A Dilma fez o quê? Desviou a finalidade de um recurso? Não. Ela não desviou. Um recurso que poderia ser colocado no plano safra, podia ser disponibilizado para a agricultura naquele ano, ela colocou aquele recurso para fazer isso. Só que ela não cumpriu as normas burocráticas, as normas institucionais que necessitavam. Então ela errou com o direito sintético. Porque ela não valorizou a questão do ter. Ela não respeitou as regras. Mas e para o direito orgânico? O dinheiro foi para o plano safra. O dinheiro foi para produzir alimentos. O dinheiro foi para dialogar com a vida. Então, para o direito orgânico, a Dilma não errou. Porque o dinheiro foi para valorizar a vida, para produzir alimento, todo mundo come. Para o direito orgânico, onde é que a Dilma teria errado? É se ela tivesse desviado a finalidade do dinheiro. Se ela tivesse mandado o dinheiro para o exterior, se ela tivesse mandado o dinheiro para as contas no exterior, isso tinha errado. Mas o que foi que aconteceu? Quem foi caçada foi a Dilma, que mandou o dinheiro para o plano safra. Os que mandaram dinheiro para o exterior, mas que cumpriram as normas, não foram caçados. E dificilmente serão. Não foram punidos, dificilmente serão. Se foram caçados, vai haver um arranjo. Então há uma lógica muito diferente. Mas também há uma outra lógica diferente. Nas comunidades, a gente faz tudo junto e misturado. O direito orgânico, ele é incutido na própria vida. Eu pratico esse direito vivendo, porque ele não é nem tanto um direito, ele é uma condição. Ele é uma condição de vida. Então, eu vou precisando, vou utilizando, vou precisando, vou utilizando. Por exemplo, o que a minha avó dizia? Uma das minhas grandes mestras. Minha avó dizia: meu filho, não é feio. Não é feio pedir. Feio é deixar pedir. Pedir é ruim. É ruim pedir, mas não é feio. Agora, deixar pedir é feio. Se você perceber que uma pessoa vai precisar pedir, se antecipe, oferte. Não deixe ela passar por constrangimento. Então, aqui é o direito orgânico, e já citado na lápis, na hora. Precisou, tu é vivo. Só pelo fato de tu ser vivo, tu tem o direito de continuar vivo. Independe das tuas condições. Ou seja, quanto menos tu tem, mais tu precisa do direito orgânico. Mas tu tem que ser servido, quanto menos tu tem. No direito sintético é diferente. Tu tem que ter. Se tu não tiver o bem material, tu também não tem o direito. A gente diz assim: direitos iguais para todo mundo. Direitos iguais para todo mundo, mas para todo mundo que tem dinheiro. Porque o advogado não estuda o direito sintético para cuidar da vida do povo. Ele estuda o direito sintético para ganhar o dinheiro do povo. Se o povo não tiver dinheiro, o povo não vai ter o advogado. O juiz, eu sou uma pessoa, eu sou detentor, em tese, dos direitos orgânicos. O juiz é o aplicador nas situações extremas desse direito. Mas
Mas se eu não tiver dinheiro, eu não constituo um advogado. Se eu não tiver um advogado, não posso nem falar com o juiz. Quanto mais acessar esse direito. Mas vou dar um outro exemplo concreto. Todo mundo tem direito às políticas públicas. E o que é mesmo uma política pública? No governo de Lula nós tivemos o Luz para Todos. O Luz para Todos é uma política pública? Não é. O Luz para Todos é uma política de circulação de capital. E por que ela não é uma política pública? Porque não foi discutido com o público. Ninguém discutiu comigo, que moro lá no Quilombo, qual era o Luz para Todos que eu queria, qual era a energia que eu queria na minha comunidade. E para alguns quilombos mandaram uma energia monofásica, só para acender as lâmpadas. Então eu não preciso dessa energia. Eu acendo a vela, se for só pela luz, eu fico com a lua, eu fico com o sol e com a lamparina. Eu precisava de uma energia que fosse capaz de mover as máquinas. Eu sou agricultor, eu preciso de um motor. A energia monofásica, na proporção que chegou na nossa comunidade, não dá. Então, qual foi a função disso aqui? Circular capital. Comprar uma tecnologia em tese obsoleta que precisava se renovar, ou seja, instalar uma grande estrutura de fiação por todo o Brasil para depois construir os parques de energia solar e circular por essa fiação. Então, estou só colocando assim, o que para nós é complicado porque o sintético é isso, mas ele parece ser o melhor. Mas também o operador do direito sintético, ele é, em alguns momentos, também um depósito de direito sintético. O advogado, ele é muito mais um depósito desse direito do que um operador desse direito. Ou seja, eu preciso ter uma quantidade de dinheiro para comprar o meu direito que está depositado naquele advogado. Aí sim, dependendo da quantidade de direito que tem daquele advogado, daquele direito sintético, é um preço. Se ele é só graduado e aprovado pela OAB, um preço. Mas se ele é mestre, um outro preço. Se ele é mestre doutor, um outro preço. Então aquele ser humano que se transformou num ser social, que agora é o depósito de um direito sintético, eu vou comprar uma fração daquele direito que está depositado nele, dependendo do meu poder de relacionamento com o dinheiro. Por que eu estou dizendo isso? E por que isso é tão complicado? Porque nós temos uma situação hipócrita demais no Brasil. O povo que foi trazido de África foi trazido para trabalhar. Primeiro foi trazido para viver nas terras dos outros, para trabalhar com os outros, para falar a língua dos outros e para ser obrigado a praticar a religião dos outros. Como é que se faz isso com uma pessoa, um ser humano? Mas foi isso que a colonização fez. Então, do início da colonização até 1888, os quilombos são considerados organizações criminosas. É a mesma coisa do PCC. As comunidades quilombolas foram, de 1500 a 1888, a mesma coisa do PCC, a mesminha. Tratado do mesmo jeito, pode procurar, pesquisar na legislação, na relação, é a mesma história. De 1888 até 1988, durante 100 anos, o Estado não tinha mais coragem de dizer que o quilombo era uma organização criminosa, mas dizia que as expressões culturais e de saber do quilombo eram organização criminosa. Então a capoeira era crime, o samba era crime. Então significa dizer que durante quase toda a vida, nós somos marginalizados nos nossos modos, nos nossos jeitos, nos nossos saberes. Então, esse Estado brasileiro, esse Estado colonialista, ele não tem na sua concepção de saberes o saber dos indígenas, não tem o saber dos quilombolas. Então, logo, ele ainda é um Estado colonialista. E o instrumento mais eficiente no processo de colonização é o saber acadêmico. É a universidade. Nada mais perverso, nada mais eficiente do ponto de vista de colonizar do que a universidade. Os grandes teóricos daqui são da Europa.
Por mais que nós temos bons teóricos no Brasil, mas eles são da Europa. E eles são teóricos. Aqui trabalha com referenciais teóricos. O referencial teórico é um referencial sintético. Nós trabalhamos com referenciais históricos, orgânico, real. Por quê? Para nós as imagens, a imagem é a linguagem universal. Não é o inglês, não é o espanhol, não é a escrita, não é nem a oratória, é a imagem. A imagem é a linguagem universal. A gente vê a imagem. Então quem trabalha com referencial histórico vê a imagem. Eu consigo vislumbrar como era Palmares, como era Canudo. E agora, veja só, de novo, essa história do direito. Por que o direito sintético é assim? Palmares, mataram o povo de Palmares. Mas matar o povo de Palmares bastou? Não. Tiveram que queimar Palmares. Não, mas tudo bem, foi no período da escravidão. Palmares era um quilombo, era uma organização criminosa, era o PCC daquele tempo. Tá bom. Mas e Canudo? Canudo foi em 1896, assim, o grande embate em 1897. Então foi depois da Lei Áurea. Mas Canudo, mataram o povo. Matar bastou não, queimaram o povo. Mas queimaram, porque precisava queimar. Mas vamos para Caldeirões no Ceará. Alguém de vocês ouviu falar em Caldeirões no Ceará? Caldeirões no Ceará é a mesma situação de Canudo. A mesma situação. Era uma comunidade de entre 15 e 20 mil pessoas, sabe, que tinha uma relação também de beatos e religiosidade popular, amigo de Padre Cícero e tal. Caldeirões foi em 1932, 32, 34, 35 até 37, foi ontem. Caldeirões não tinha uma pessoa armada, não tinha. É relatos oficiais, não tinha uma pessoa armada. E já tinha juiz, já tinha polícia. O exército brasileiro bombardeou Caldeirões, bombardeou, pessoal. Não atirou não, bombardeou. Como é que se bombardeia uma população desarmada? Que medo essa população faz? Está desarmada? Mas isso é pouco. Em 1947, quando se estava detonando com Hitler, falando de Holocausto, quando Hitler era a pior pessoa do mundo, porque estava defendendo a raça pura, Getúlio Vargas também estava defendendo a raça pura aqui. O grande Getúlio Vargas mandou matar e queimar milhares e milhares de pessoas num lugar chamado Pau de Cuiá, na divisa do Piauí com a Bahia, mais precisamente perto da cidade de Casa Nova. Vocês sabiam disso? Vocês são do direito e vocês não sabiam disso? Porque vocês não estão sendo formados para defender a vida. A Dilma e os amigos dela, brancos de classe média, tiveram direito à Comissão da Verdade, porque participaram da Guerra do Paraguai. O povo de Pau de Cuiá ainda estão vivo. E por que não tem a Comissão da Verdade? Para investigar também o que fizeram com o povo de Pau de Cuié e para poder indenizar os remanescentes? Não tem, porque são negros e negras. São nosso povo. E cadê o direito dessa universidade que não dá conta disso? Cadê a OAB? Não dá conta porque esse direito não é para defender a vida. Esse direito é fundado numa cultura de matriz eurocristã, monoteísta, colonialista e cosmofóbica. Enquanto que o direito orgânico é fundado numa cultura de matriz politeísta, afro-pindorâmica, do povo de África e do povo daqui. Então eu estou colocando isso porque nós estamos num momento importante para se discutir isso. Muita gente está dizendo que nós estamos vivendo um dos mais difíceis momentos do Brasil. Eu não acho. Eu acho que nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes da história do Brasil. Muito importante. Porque até aqui, nós fomos movidos pelo direito sintético. Tudo que se construiu, o impeachment é produto do direito sintético. Sabe? Tudo isso que está acontecendo é produto do direito sintético. Não é produto do saber quilombola nem do saber indígena. Não tem nenhum indígena na Lava Jato. Não tem nenhum quilombola na Lava Jato. Nós não produzimos isso. Nenhum de nós. Então, por conta disso, eu não acredito que agora nós não sejamos capazes de refletir, até porque
Quem nunca passou por uma encruzilhada com nós, ou nós resolve pelo milagre, ou nós resolve pelo feitiço. Mas que nós resolve, nós resolve. Que nós já estamos vivos. Então nós estamos nessa situação. E assim, essa juventude está de parabéns, porque quem tem menos de 21 anos não conhece encruzilhada. Chegou agora na encruzilhada. E é a hora de todo mundo pensar e saber qual é o mesmo direito que nós queremos defender. É o direito orgânico ou é o direito sintético? Ou nós queremos fazer uma confluência entre os dois direitos? Eu até acho que não. Porque o direito orgânico é um direito que dialoga nas fronteiras. É por isso que eu estou discutindo entre as fronteiras. Para nós existe fronteira, para nós não existe limites. E fronteira é um lugar de diálogo, e fronteira é um lugar que se movimenta. Para o direito sintético existe o limite. É por isso que são as fronteiras entre o orgânico e o sintético, e não entre o sintético e o orgânico. Porque entre o sintético e o orgânico há limites, não há fronteira. Limite é lugar de conflito, não de diálogo. Então, nesse momento, nós acreditamos que esse é o desafio. O direito sintético, perceber que existe uma fronteira com o direito orgânico, dialogar, desenvolver a confluência e escolher caminhos. Vamos para a conversa? A gente não decidiu nada não, como é que vai ser. É aqui na hora, viu? Então a gente vai abrir, só cuidado pra gente não se alongar. E a gente vai conversando. Do jeito como sempre é, as conversas com o bispo, é conversa mesmo. Quem quiser se inscrever já pode levantar na mão. Se quiser ficar aqui, tanto faz. Oi, boa noite. Meu nome é Olga. Gostaria de saber a opinião do senhor que recentemente, acho que há 2 semestres, abriu aqui na universidade um mestrado voltado para povos tradicionais e também comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos e várias outras comunidades tradicionais. E eu queria saber assim, o que você pensa desse movimento de entrada desses sujeitos que até então eram excluídos desse espaço de produção de conhecimento, e que nesse mestrado tem a possibilidade de estar falando isso que o senhor falou, articulando esses saberes tradicionais deles e os saberes da academia. Você acha que corre um risco de haver um branqueamento mental desses estudantes? Ou você acha que pode contribuir para, sei lá, abrir o espaço para conhecer essas comunidades, esses territórios e também esses saberes? Se tiver mais alguma pessoa que quiser, depois eu vou falar demais sozinho também. Se quiser falar também, não, pode mandar ver. Se levanta, né? Tudo bom? Meu nome é Laís, eu faço filosofia aqui na UNB e sou advogada também. Eu trabalho com povos tradicionais, especialmente com regularização fundiária quilombola. E uma coisa assim, que quando eu estava estudando filosofia africana no curso de filosofia, chamou muito a atenção a força da palavra nos povos tradicionais africanos e tudo mais, que no direito a gente tem dificuldade. A palavra não vale nada. Ou está escrito, ou não funciona. Quando você falava sobre o direito sintético, o direito orgânico, para mim ficou muito claro, fez muito sentido, o que para mim não tinha tanta materialidade. Porque aqui, para os povos tradicionais, a palavra, eu dou minha palavra, é justa, e para os povos africanos também, e para a gente é tão fluido assim, não serve de nada. A palavra para a gente, quando eu digo no direito sintético, a palavra escrita. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a força da palavra e como você enxerga essa falta da palavra no direito sintético. E a outra coisa é sobre regularização fundiária quilombola. Um dos trabalhos, o trabalho que eu fiz assim, no final da disciplina, é que eu falava regularização fundiária quilombola, ela tenta contemplar a forma de organização dos povos quilombolas quando ela dá o título para toda a comunidade. Não é um título individual, é um título que é intransferível, ele é inalienável, então a pessoa não pode vender, e isso contempla um pouco da forma como os povos tradicionais se organizam.
Por outro lado, tira a independência do povo, porque ele sabe, ele é o dono da terra e ele sabe, ou a comunidade quilombola sabe o que deve fazer, vender ou não vender. Como você enxerga essa forma do direito sintético se interferir na comunidade quilombola para dizer, olha, vocês vão se organizar dessa maneira, porque afinal de contas é o seu território, tem várias questões como organizar esse território, mas como você enxerga essa parte de dizer, olha, esse é o teu território, porque a gente delimitou dessa maneira, o direito sintético chega, olha, isso aqui é dessa maneira, você não vai vender, vocês vão tratar assim. E aí o direito tem que ser criado uma nova pessoa, para esse direito sobre o quilombo tem que ser criada uma nova pessoa, que é a associação. A associação no direito sintético é vista como uma pessoa só, a pessoa jurídica, mas para o povo quilombola é povo, é todo mundo, é toda a comunidade. Mas ela tem que se transformar em uma só pessoa para ser dona daquela terra. Como que é essa imposição entre, para o direito sintético, tem que ter uma pessoa dona, mas para a comunidade quilombola, a associação representa a coletividade. Como você vê isso? Eu até falo alto. Fala. Fala alto. É melhor ver para fora? Então, vamos começar no mestrado. Primeiro, o que eu acho de mestrado? Eu acho uma maravilha mestrado. Coisa mais importante do mundo. Como você vai fazer um mestrado sobre povos e comunidades tradicionais? Uma pessoa graduada em qualquer área, né, da academia pode fazer o mestrado, pode? Ótimo. Aí essa pessoa que vai fazer o mestrado, o aluno do mestrado, ele apresentou um projeto, encontrou uma pessoa que vai orientar. A pessoa que ela não sabe o que são, ela não sabe sobre os saberes dos povos e comunidades tradicionais, essa pessoa que vai fazer o mestrado, em tese. A pessoa que vai orientar também não sabe. Mas a pessoa que vai orientar vai se orientar por Karl Marx, por Foucault, por qualquer pessoa que também não sabe. Aí esse monte de gente que não sabe vai lá para o lugar que o povo sabe. E vai como aluno de mestrado. O aluno de mestrado vai lá para o lugar de pesquisa. Quando ele chega lá, ele é o quê? Ele é um aluno de mestrado ou ele é um pesquisador? Pesquisador. Que coisa engraçada. Aqui ele era um aluno. Ele pulou 2 pulos aqui, olhou para trás, não viu o orientador, nem viu o orientador do orientador, ele já é um pesquisador. Aí ele vai perguntar tudo que ele não sabe, a pessoa vai dizer, e depois que a pessoa dizer, ele escreve, sistematiza, e ele volta, e ele é quem é o mestre. E a pessoa que ensinou a ele só é o objeto de pesquisa. Que coisa linda! Por que a pessoa que ensinou a ele não é a pessoa que ensinou? Por que ele não é também o meu aluno? Se ele vai aprender comigo sobre o saber quilombola, por que ele não é o meu aluno nesse momento? Ele é aluno do que não sabe e não é aluno do que sabe? Que lógica! O aluno do que não sabe é pesquisador do que sabe e vira mestre. Isso é um absurdo. É a lógica do idiota, não é do maluco, né? A lógica do idiota. Só responder a outra pergunta. Sim, mas como eu acho que deve acontecer? Sim, mas mesmo assim, porque eles vão pesquisar também em outra área, mas é o que eu vou dizer. Mas mesmo sendo assim, primeiro, se ele é estudante de comunidade, ele não vai estudar sobre o saber da comunidade dele, ele vai estudar sobre outro saber. Então ele vai ser um mestre. É um quilombola que vai virar mestre numa área do saber sintético. Não, para a comunidade. Ele vai estudar a comunidade dele. Para a comunidade dele. Então nem precisa. Porque para a comunidade dele, ele estuda com os mestres da comunidade dele. Sim, mas eu vou só... Ok, minha opinião é essa, nem precisa. Como é que eu vou aprender? Eu tive minha mestra, mãe Joana, meu mestre, tio Norberto, eu tive meu mestre lá, eu sou assim, discípulo de bons mestres que sabem. Então, eu não preciso mais ser mestre. A não ser que a minha comunidade me reconheça como mestre. Como é que nós temos um mestre na comunidade? O mestre da comunidade é aquele que é reconhecido como mestre. Como é que você reconhece o mestre? Aprendendo com ele. Não é chamando ele de mestre, não. Eu só sou mestre se eu tiver quem queira aprender comigo. Espontaneamente. Aí eu sou mestre. Porque eles vão me chamar de mestre. Mas eu nem vou dizer que sou mestre. Então, esse outro mestrado aqui, na lógica do saber sintético, porque nós também somos atacados pela colonização, a gente também entra nesse mundo, nós não somos ilhados. Assim,
E aí, a pessoa que falou da regularização. De novo, se você for ver, nós não vamos titular nossas terras porque nós queremos. Porque é uma imposição do Estado. É uma porque nós queremos, nossas terras ficavam lá do mesmo jeito a vida inteira. Em função da vida. O meu bisavô, a minha família, eu fui criado, sabe, num lugar lindo e maravilhoso. Nós tínhamos poder de atuar nas melhores terras de onde eu nasci. Mas era um poder sustentado na palavra, sabe, na postura, na atitude, na relação. Era assim que era negociado, sabe, as nossas relações de poder. Quando veio a demarcação das terras, o meu bisavô se recusou a demarcar, porque ele disse assim, como é que eu vou comprar uma coisa que já é nossa? Ou uma coisa que é de Deus, Deus não vendeu para você e você vai vender para mim, que onde é essa? Então ele se recusou. E os outros, os brancos, que não tinham nem terra na região, foram lá e usaram o direito sintético e compraram, e aí nós perdemos o poder, porque aí o direito sintético ele não se sustenta por si só, mas ele se sustenta pelas armas. Porque, na verdade, o direito sintético não é um direito, ele é uma imposição do braço armado do Estado, disfarçado no braço escrito do Estado. É uma institucionalização do uso do braço armado do Estado. O que é mesmo um juiz, um advogado? O que é um promotor? São as figuras que legitimam o direito do Estado matar. O direito do Estado atirar, de botar a polícia para me matar. Entre um policial e um camarada do PCC, a diferença é em função, assim, não é nem em função, a orientação de quem eles estão atuando. Os dois estão usando arma, os dois estão dispostos a matar em defesa da propriedade. O PCC está disposto a matar na disputa da propriedade. A polícia está disposta a matar na disputa da propriedade. E o direito sintético legitima isso. Os advogados são formados para defender isso e achar que isso é a coisa mais bacana do mundo. Então, entre um advogado e um pistoleiro, a diferença é a arma. Um usa caneta e o outro usa um revólver. Mas os dois legitimam. Bom, então, se você for ver, as pessoas que, mesmo assim, compraram terra naqueles tempos da demarcação, os mais velhos, e receberam a escritura, quando os mais velhos morreram, os herdeiros não fizeram inventário. A maioria das terras de comunidades tradicionais, no Brasil inteiro, elas são espólio na linguagem do direito sintético, porque elas não fizeram inventário, porque as pessoas só fizeram a escritura num momento conjuntural, para poder garantir o estar ali, mas não que elas puderam, elas guardaram essa escritura. E elas chegam num nível tão avançado que mesmo hoje o banco dizendo, se você não fizer o inventário, se você não regularizar o seu documento, você não toma empréstimo do banco, eles depois nós não vamos tomar empréstimo do banco, mas nós não vamos regularizar, porque isso vai nos causar briga. Então, é isso que funciona agora. Como eu disse que a gente não faz pelo milagre, pelo feitiço, como o Estado nos impõe esse documento, infelizmente, a gente vai pegar esse documento. Mas tem uma coisa mais grave por trás disso. Antes de fazer o título, é preciso ter um laudo antropológico, mesmo a lei dizendo que ser quilombola é autodeclaratório, mas tem que ter um laudo antropológico, um laudo agronômico, um RTID, um relatório técnico de identificação e demarcação. Sabe o que é isso? É a mais sofisticada utilização da inteligência do Estado para identificar o perfil da resistência. Por que precisa um antropólogo ir lá diagnosticar, ler meus costumes, minhas tradições e minha cultura? Por que ele vai fazer isso? Ele não pode dizer se eu sou quilombola ou se eu não sou quilombola. Mesmo ele vai ter que dizer, porque foi eu que disse, mas ele vai fazer isso, uma investigação. Porque quem mais ameaça hoje ao sistema são os povos e comunidades tradicionais, porque nós somos donos de um saber transmitido pela oralidade. E, espontaneamente, nós não cobramos para transmitir o nosso saber. Eu vim aqui, eu estava passando, eu tenho um filho que mora em Brasília, eu não vejo meu filho faz muito tempo. Eu cheguei 9 da manhã, eu podia ter ido para casa do meu filho, mas os meninos me convidaram para um diálogo. Não, eu vou para um diálogo porque eu vou ter que aprender umas coisas com esses meninos lá dessa universidade. Porque é aprender mesmo, eu não estou tirando uma, não é isso. Quem pergunta, ensina. Quem responde, aprende. Então aqui eu estou aprendendo muito, mas eu penso que isso só tem sentido se todos nós sairmos daqui aprendendo um pouco. Então, para mim é valioso. Eu vou ver meu filho amanhã, ou depois, ou nem depois dessa vez, nós passamos tanto tempo juntos. Tá? Mas para nós, eu venho fazer isso aqui
porque eu acho que isso é importante para as nossas vidas. Num momento interessante que quem tiver qualquer contribuição tem que ofertar essa contribuição. Então, esse saber, o sistema tem medo. Porque ele está aqui na minha cabeça. Eu levo para onde eu for. Não está na biblioteca. Eu só digo se eu quiser. Claro que eu estou dizendo muito. É assim, falei muito, mas é assim. Vamos lá. Gente, boa tarde. Boa noite. Então, meu nome é Stefani, né? Eu sou professora aqui da Universidade de Brasília, no Centro de Desenvolvimento Sustentável, que é a instituição que coordena, né, o mestrado junto a povos e mestrado em sustentabilidade junto a povos e comunidades tradicionais, né? Então, o mestrado junto ao povo, né? Então, só para trazer alguns esclarecimentos sobre qual é a proposta do mestrado, porque eu acho que vai ajudar assim aqui no debate, né? Então, o mestrado que está na sua terceira edição agora, né? O mestrado profissional interdisciplinar, que tem a especificidade de ser destinado especificamente a estudantes quilombolas, indígenas e outros grupos tradicionais, né? Então, são exclusivamente esses estudantes que são, assim, a quem se destina essa proposta pedagógica, né? Sendo que é um mestrado assim, que está baseado justamente nessa perspectiva, né, de ajudar a trazer dentro da universidade pessoas que justamente geralmente são marginalizadas da universidade, né? Então, a proposta do curso se baseia no diálogo de saberes, no convívio com outros tipos de mestres, né? E na perspectiva de justamente ajudar, contribuir a produzir uma outra intelectualidade, né? Contribuir para trazer dentro da universidade, dentro dos debates universitários, dentro desse saber sintético, como o senhor chama, né? A participação de outros grupos tradicionais, né? Uma outra forma de enxergar o mundo e uma outra forma de trazer essa intelectualidade dentro da universidade, né? Então, a proposta do curso é essa. Eu convido quem quiser conhecer mais sobre o curso, tem uma página na internet, né? Deixa eu colocar mespit.unb.br para entender qual é a proposta do curso. E só para dizer assim, a partir da semana que vem já temos mais um módulo que começa. E o senhor é muito bem-vindo para vir conhecer, se ainda não conhece, né? A gente teria o maior prazer em recebê-lo para poder contribuir também com os nossos estudantes. E só mais uma coisa, tenho aqui uma das estudantes do mestrado, né? Quilombola, e as pesquisas, né, um dos critérios de seleção das pesquisas é que os estudantes pesquisem algum assunto que volte a ser de interesse da comunidade, né? Então, assim, são pesquisas que são voltadas, o objetivo é que seja voltado, que volte para a comunidade de alguma forma. Tá? Boa noite, satisfação, Antônio. Só para complementar o que a Stefani falou e também o senhor Antônio, que é uma satisfação muito grande para mim estar aqui dentro da UNB, porque, como o senhor mesmo diz, nós, quilombolas, a gente é jogado por escanteio, vamos dizer assim, né? Somos negros e a gente não deve aparecer. Então, assim, eu agradeço muito o MESPIT, né, por ter me dado essa oportunidade de sair da minha comunidade. Eu sou de comunidade do norte de Minas, minha comunidade é Puri, e de estar aqui aprendendo, né, aprendendo com a academia e trazendo a cultura do meu povo também para a academia. E como o senhor mesmo disse, essa oportunidade, eu tenho essa oportunidade de estar pesquisando dentro da minha comunidade, pesquisando o meu povo, né? Porque eu só tenho 35 anos e o senhor mesmo diz que a oralidade, a gente aprende com a oralidade, né? Então, assim, eu estou tentando resgatar histórias da minha comunidade que ao longo do tempo foram dispersas. E como na minha comunidade não tem de pessoas qualificadas, né, para estar buscando, para estar ativando mais, botando a gente na mídia, a gente na linha de frente, né, para a gente não ficar invisibilidade, é isso mesmo, desculpa, nervosa.
para a gente não ficar invisível, né? Então, o que eu quero dizer é só isso mesmo, dizer que para mim está sendo um prazer muito grande estar aqui, né, e colocar em prática tudo o que eu aprendi aqui. Oi, seu bispo, tudo bom? A gente já se conhece de outros lugares. Admiro muito o senhor, obrigada pelos compartilhamentos. Falar um pouco, tem a ver um pouco com o que a colega do norte de Minas falou também, porque tem 12 anos que eu estou aqui na UNB, não fazendo várias coisas, né? Trabalhando, brigando, entrando e saindo da graduação. Mas há um tempo eu estudei aqui como cotista, fui da primeira turma de cotas, e eu era bem novinha, né? Minha mãe é do Ceará, minha mãe é do Ceará, minha mãe é negríndia, né? Eu tenho muita ligação com os povos indígenas por causa da minha linhagem materna. Meu pai é aqui do interior de Minas, bem banto, assim, a minha mãe é bem linda. Aí essa coisa negríndia, e eu cheguei aqui na UNB muito assustada, com 17 anos, e eu mal tinha vindo no plano, nunca tinha pisado aqui, e cresci aqui na fronteira com Goiás, colônia nordestina, no Cerrado, que eu falo, entre periferia e zona rural. E a gente chegou aqui, minha primeira turma das cotas, a gente levou muita porrada. Mas a gente veio pra cá, porque se eu não viesse pra cá, eu ia ter que... A gente não tinha mais terra, então eu viesse pra cá, eu ia ter que arrumar um emprego de alguma coisa, né? Assim. E aí arrumaram emprego pra mim de tudo quanto foi coisa, de vendedora, eu fiz faxina, e até eu faço um monte de coisa também, porque a vida não é fácil. Ter um título de curso superior pra gente, às vezes, enfim, é até bem perverso. E a gente levou muita porrada, e a gente leva muito porrada. Porque depois das cotas da UNB, as cotas se espalharam pelo Brasil inteiro, virou lei federal, e as cotas sociais, também as vagas para os indígenas. E os brancos batendo na gente porque a gente não é acadêmico o suficiente, porque a gente é selvagem, porque a gente é isso. Certas parcelas do movimento negro dizendo que a gente é embranquecido, porque está aqui. E a gente, uma grande geração, que é um experimento histórico, né? Então, acho que sempre os pingos nos is assim, são com muita generosidade e boa vontade, precisam ser colocados, né? Eu, com o tempo, fui percebendo, na verdade, já sabia, sou filha de liderança comunitária, né, de benzedeira, meu avô era indígena e tal, sindicalista indígena, foi perseguido e torturado pela ditadura civil-militar de 64, como sindicalista indígena, também não teve anistia. E não é porque aqui é um lugar maravilhoso que a gente vem pra cá, é porque muita coisa que foi roubada da gente está aqui. Sei lá, eu morei longe da UNB a vida inteira, assim, da graduação. Eu não queria estar aqui, mas eu tinha que estar. Acho que o Chavante tem um nome para as pessoas que eles mandam para o mundo dos brancos, missionários, né? Para defender. Porque é isso, a comunidade que meu pai cresceu no interior de Minas, eu queria estar lá. Mas eu não estou aqui para sei lá, para fazer frente, não eu, uma pessoa, né? Nós, essa coletividade. As águas estão tudo poluídas, estão chegando, as mineradoras estão... Então ninguém vem pra cá porque a gente gosta, porque a gente bota fé nos autores, porque a gente acha muito massa, não pra gente se tornar universitário, mas pra universidade se tornar negra e indígena, não porque aqui é maravilhoso, mas porque a gente precisa se defender disso, sabe? Sacar a linguagem hegemônica não pra validá-la, mas pra que ela não atropele a gente o tempo inteiro. Só que poucas pessoas têm essa generosidade de enxergar a gente assim. Achar que vocês estão querendo ser branco, é como se pudesse, né? Vocês estão querendo ser isso, estão querendo ser aquilo. E a gente fica muito confuso, porque a gente recebe porrada de todos os lados, em nome de ser racismo. Né? De todos os lados. Eu tive grandes mestres, né? O professor Anderson Flor, Tata, Nicosa Nambar, que está aqui. Eu amo Banto, que nem eu, a gente se ama. Um grande mestre, Jessen Baniwa, Olavo Apixana, Porã Potiguara, sabe? Cezinha Tapego, que é o meu avô. E assim, e a gente veio pra cá porque a gente estaria onde? Sabe? Se eu não fosse antropóloga, eu sou antropóloga, eu não gosto de falar isso em todos os lugares, que é meio perigoso. A gente come o pão de amassou quando tem. Não é aceito nem pela hegemonia e começa a não ser mais aceito pelos nossos. E a gente nem sabe por que veio parar aqui como um grande experimento histórico coletivo de lutas de gerações anteriores. E a gente fica muito desreferenciado. Eu me considero uma pessoa de muita sorte,
Eu sou muito ligada à minha comunidade, à minha família. Eu tenho mais de 200 primos, eu tenho 9 irmãos, 23 sobrinhos. Eu tenho muita sorte, porque eu sempre tive a possibilidade de estar muito conectada e não ficar sem referência. De ficar perto desse mundo aqui hostil pra caramba. É muito violento estar aqui. A maioria de nós não queria estar aqui. Mas com o apagamento da memória, com a invasão das nossas terras, com o roubo de tudo que a gente é, a gente fica vulnerável. Então, assim, sobre essa questão do mestrado até em comunidades tradicionais, em qualquer coisa, a colega fala, eu entendo muito ela, quando ela fala, pra mim é um prazer muito grande, é uma honra estar aqui. Não é porque aqui é maravilhoso e a gente quer ser branco, claro que não. Mas a gente se vê na condição de, em outro lugar, de lutar para que a gente continue vivendo e defendendo o direito de existir e diferença. E que se a gente se fortalecer em algum momento, tiver condições e considerar que a universidade existe para ser includida e não para ser apropriada, a gente faz isso também. Mas a gente está caminhando, enquanto povo, enquanto história, enquanto processo, enquanto o racismo deixar a gente em paz, para tentar, as pessoas podem tentar, mas a gente não pode. Porque ou a gente está branco demais, ou é negro demais, ou é índio demais. Não é de ser demais ou de menos, a gente está tentando viver, porque há enormes distorções do colonialismo, muitas distorções. Né? E a gente precisa todo dia caminhar um pouquinho, principalmente dentro de nós mesmos, para se encontrar e se reconectar. Como tem a música do Rapa, né? Para a gente experimentar estar junto sem pavor. Porque uma coisa que o homem branco fez com a gente é a gente negar a nossa própria diferença interna e transformar isso num problema e se destruir entre nós. Estar junto sem pavor, se respeitando e se complementando ainda é muito difícil. Né? Então, assim, eu, como 12 anos de cotista, né, e eu sou a minha garota Cotas Girl, né? Supremo Tribunal Federal, Nações Unidas, a gente foi em muitos lugares para defender as ações afirmativas. E eu tive muitas crises para falar, eu não vou defender para ninguém ir morar no plano, estudar na UNB, porque é muito violento, é muito doloroso, eu não quero não. Quando eu vou para a roça, eu sempre chego a volta sorrindo. Mas eu queria poder ficar lá, aí começa a faltar as coisas, aí chega fazendeiro, aí chega mineradora, aí se eu não vim para cá brigar, não eu sozinha mais uma vez, né? A gente é sempre um grupo. Né? Aí também a gente não consegue ficar lá, aí não consegue ficar lá e não consegue ficar aqui, e leva porrada de todo lado. Né? É uma tentativa, eu não sei de nada, é uma tentativa. Eu falo que a nossa geração é o boi de piranha, sabe, boi de piranha? Aquele que vai na frente. Mas eu peço encarecidamente ao cosmos, aos ancestrais, a nós mesmos, mais boa vontade, porque os pecados são todos nossos, por isso mesmo é necessário ter mais compaixão. Obrigada. Quer comentar antes? É rapidinho. É porque o Felipe se inscreveu aqui. Deu pro Fernando. Olha, eu vim para a mesa de lançamento do mestrado profissional. Foi eu e o cacique. Então eu tenho mais ou menos uma noção. Eu volto a insistir. Eu não preciso aprender o saber do meu povo aqui, porque aqui não sabe o saber do meu povo. O saber do meu povo, quem ensina é o meu povo, são os meus mestres nas comunidades. Eu não preciso. Eu sou lavrador. Aqui tem uma coisa chamada ciências agronômicas. O absurdo dos absurdos. O agrônomo é o cara que sabe tudo de agricultura, mas não sabe agricultar. Ele é o detentor do saber e eu sou o operador do saber. E está tudo pronto. A terra pronta para ser plantada e vai começar a chover. Mas o agrônomo foi quem elaborou o projeto daquele plantio. E se no dia de chover, a semente está ali, a chuva caiu, mas o agrônomo não está. Eu até sei plantar, mas não posso plantar porque o agrônomo não está. E ele nem sabe plantar, quem sabe plantar sou eu. Mas ele é o detentor do saber. Eu preciso desse agrônomo para quê? Por favor, me dá licença. Para ir na minha roça, chupar uma melancia sem veneno. Eu não quero cota para aprender a botar veneno na minha roça. Eu não quero cota para isso, porque os meus mestres me ensinaram como plantar. O que é que eu faço com as pragas que atacam na minha roça? Não tem praga na minha roça. Tem vida na minha roça. E a minha avó me ensinou, a terra dá e a terra quer. Eu tenho uns pés de maracujá no meu quintal. E na chuva houve, sabe, uma concorrência muito grande entre a lagarta, o maracujá e eu. E aí quando eu vi que a lagarta estava precisando das folhas do maracujá, eu falei, olha, lagarta, vocês venceram. Agora cuidado que pode vir o anum. Mas enquanto ele não chegar, o maracujá é de vocês. Aí depois chegou o anum, aí o maracujá, através da lagarta, foi do anum. E aí houve um equilíbrio. Hoje está lá os anuns, os maracujá e a lagarta e eu.
Nós nos entendemos. Deu para todo mundo. Eu aumentei o plantio de maracujá. Foi melhor para lagarto, porque eu plantei um pouco mais, e foi melhor para os alunos. Todo mundo está vivendo. Os agrônomos aqui não sabem fazer isso. E eu não quero cota nas ciências agronômicas para fazer isso. Eu não quero. Isso eu aprendo com meus médicos. Mas você é jovem, talvez você precise, porque você não teve um médico para te ensinar a fazer isso. Eu compreendo. É por isso que eu estou falando da fronteira entre os saberes, da necessidade diária. Em algum momento precisa fazer o que vocês estão fazendo, que é a confluência. Em algum momento precisa fazer isso. Agora, pesquisar, minha querida, pesquisa sem academia. Eu escrevi um livro intitulado Quilombos, Modos e Significações. E eu não precisei da academia para escrever. Eu precisei da academia para pagar a impressão. Aí eu precisei, e ela pagou. E foi essa aqui que pagou, foi a UNB. Está aqui o livro. Quem bancou a impressão foi a UNB. Mas quem escreveu foi eu. Isso é um livro? Não, isso é uma relatoria. Isso é um relatório do saber do nosso povo. Eu escrevi o que o meu povo me disse das várias formas, pela linguagem, pela escrita, pela oralidade, pelo fazer. Então é isso, o que está precisando é a universidade que tem que ir lá aprender. Aprender como é que a gente faz, como é que nós ainda estamos vivos. Se volta a dizer, se há 516 anos atrás, nós fomos tirados da nossa terra para viver na terra dos outros, falando a língua dos outros, praticando a religião dos outros e trabalhando para os outros, e nós ainda estamos vivos, nós estamos bom. Os colonizadores que gostam tanto do Papa, deviam falar com o Papa para canonizar todos nós vivos. Nós somos santos vivos de cada dia. Nós somos bons muito. Então é isso. Eu compreendo, eu respeito, eu admiro vocês, é bravura, porque nós precisamos, vocês estão na fronteira, vocês estão fazendo esse diálogo, vocês estão prestando um grande papel. Alguém tem que se dispor a isso, mas alguém também tem que resistir a isso. Alguém tem que defender o saber dos nossos mestres, e eu sou um desses alguém, até porque eu recebi o bastão da tradição do meu mestre. O meu mestre disse, olha, você não vai mais estudar pela escrita, você vai estudar pela oralidade, e você vai levar o resto da sua vida fazendo isso. E é uma honra para mim ter ouvido isso do meu mestre. É um prêmio para mim. Eu não sou mestre, eu nem serei mestre, eu não tenho a serenidade dos mestres. Eu até posso ter a sabedoria dos mestres, mas eu não tenho a serenidade dos mestres. Porque isso é outra história. Isso se consegue... Tem toda uma questão, tem todo um processo para você ter a serenidade do mestre. Eu não tenho. E na maior tranquilidade eu reconheço isso. Eu não serei um mestre. Até tem muita gente que me chama de mestre, mas não tenho essa serenidade, essa capacidade. Sabe? O mestre é uma coisa assim, sem medida. Em 1995, um camarada José Andrelindo, lá no interior do Piauí, nós reunidos, e ele com pouca leitura, uma pastinha debaixo do braço, dessas pastinhas assim, que ninguém quer mais, ele pega e bota os papelzinhos dele e diz assim, meu filho, os quilombos vão vencer. Ponto. Esse é o mestre. Ele tem essa serenidade. Então é isso. Assim. Então, eu respeito tudo, mas volto a dizer, eu não quero ser incluído na sociedade colonialista. Eu quero ser respeitado pela sociedade colonialista. Eu quero ser quilombola, eu quero morar no quilombo. E ponto. E lá, você saiu de lá, mas seu povo ficou lá. Você está desenvolvendo um papel muito importante para o seu povo, mas seu povo está desenvolvendo um papel muito importante para você. Isso é importante. Ninguém aqui não é ruim nem bom. Nós estamos fazendo atividade diferenciada. Eu não venho para cá, mas não tenho a menor inveja de nenhum doutor daqui de dentro, de nenhum. Eu não baixo cabeça para nenhum doutor daqui de dentro. Por favor, me respeite, de igual para igual. É assim, ó, tete a tete. Se quiser, se não quiser, dá licença, o feijão cozinha lá em casa. Quando não tem, eu fervo água e bebo chá. E boto fogo e copanho. É daqui para lá, doutor, de lá para cá. A distância entre eu e você é a mesma, sabe? Nós falamos no mesmo tom, se não desafinar, e se desafinar, a gente faz um barulho. Eu sou quilombola. Ponto. Meu referencial é Palmares, é Canudo, é Caldeirões, é Pau de Colher, é Contestado, é a resistência. Eu sou da contra-colonização. Eu não sou da luta de classe. Eu não sou trabalhador, isso é preguiçoso.
E é muito preguiçoso. E quem foi que disse que eu sou obrigado a trabalhar 8 horas por dia? Quem foi que me disse isso? Quem me disse, não sabia, não me perguntou, porque eu não sou. Eu faço as coisas de acordo com a minha necessidade. Ponto. Eu levanto 5 horas da manhã, eu vou para minha roça, mas 9 horas da manhã eu volto. O sol está quente, eu armo a rede e vou brincar com meus netos, vou balançar e tal. Eu vou voltar no final da tarde. Se não aparecer um amigo e me convidar para tomar uma cachaça num bar. Eu não tenho carro novo, mas eu não preciso de carro novo. Eu estou perto da minha roça. Só dá 1000 metros. Mas eu também sou gordinho porque eu como é bem, como é muito. Mas eu não preciso andar na idiotice de fazer caminhada em carreira, em esteira mecânica, sem saber para onde é que eu vou. Como é que eu vou correr em cima da carreira? Sem saber para onde é que eu vou? Eu não sou idiota. Eu sou maluco, eu sou doido, idiota não. Eu não preciso ficar caminhando, correndo com os carros, fazendo. Eu caminho, eu vou lá na Chapada pegar minhas cabrinhas. Lá, mordo uma folha de imbu, reazeda, vou por ali e tal, vejo a cantiga do passarinho. É esse meu mundo, mas não estou dizendo que vocês estão no mundo ruim. Vocês estão no mundo que é bom também para vocês. Eu acho que é isso. A fronteira é o lugar da gente ver o outro e respeitar o outro. Como foi isso, né? Eu não estou dizendo que o direito sintético é ruim. Eu estou dizendo que o direito sintético é assim. Eu não estou dizendo que o direito orgânico é bom. Eu estou dizendo também que ele é assim. Eu estou dizendo que ele atua em função da vida. E eu gosto dele por isso, porque eu gosto da vida. Primeiro eu. Depois o dinheiro, se aparecer, se não aparecer. Olha, eu não estou com dinheiro, já vou dormir aí de carona com o Rodrigo. Né? Não está bom assim? Depois tu comenta mais do livro. Eu acho bom. Boa noite, Felipe, também piauiense, aumentar a colônia do auditório. Primeiro, salve, né, Bispo, assim, sempre uma honra esses momentos. E como eu já disse para outros conhecidos nossos, o Senhor é imperador do caos, né? E o caos faz a gente acabar sempre se movendo para tentar pensar. Sei que o assunto é direito orgânico e sintético, mas aproveitando o momento, eu vou pedir que o senhor amplie um pouco mais e dentro desse orgânico e do sintético passe a falar de desenvolvimento, já que você falou da lagarta, do anu e do maracujá, me lembrando de uma história que o senhor sempre conta da FERAP, quando perguntaram o que os quilombolas levariam para a feira para vender, né? O senhor disse que para vender nada, mas que ia levar os tambores, ia levar o povo e a gente... e essa seria o que as comunidades teriam para oferecer para a feira. Nessa perspectiva, eu queria que o senhor falasse um pouco, que até tem um pouco no seu livro, sobre essa perspectiva de desenvolvimento para as comunidades quilombolas no seu pensamento e para esse desenvolvimento assim, sintético, né, tomando emprestado o seu conceito de sintético. Obrigado. Olá, seu bispo, sou a Dani Marques, e aí eu só queria trazer uma contribuição bem convergente ao que o senhor falou, né? Sobre os espaços que a gente se dispõe a estar sobre essa universidade, porque me solidarizo com o que as irmãs colocaram, mas eu fico me perguntando, né? A universidade que a gente tem hoje supõe uma formação de quê? Em 4 ou 5 anos? E aí o nosso povo, as pretas e os pretos, acabam até mesmo, a gente sofre de um descentramento, né? A gente não olha para a nossa história para perceber que quem criou as universidades foi o povo preto. Só que as nossas universidades não eram formadas em 5, a gente não se formava em 5 ou 4 anos, a gente se formava em 4, 5 décadas. E aí, invariavelmente, essa estrutura, concordo muito com o senhor quando o senhor fala, né, que ela é descentrada das nossas referências, ela é descentrada das devolutivas, porque muitas vezes a gente se esquece mesmo, se esquece em meio ao deslumbramento, porque não tem como o preto
concordo com Natália quando ela fala que não tem como o preto ser branco, mas a gente também não pode desconsiderar que muitos dos nossos acabam perdidos dentro desse espaço, por causa muito desse deslumbramento. E às vezes, nossas mortes está ganhando os prêmios sobre as nossas histórias. Em meio a biografias brancas, como o senhor falou, e teorias brancas. E aí eu faço uma provocação. Entre os pretos e pretas que estão aqui, eu também me formei nessa universidade, voltei com muita relutância, já abandonei cursos, estou persistindo em outros, mas quero fazer uma provocação para os pretos e pretas que estão aqui, para revisitarem seus projetos, suas pesquisas. Quantos autores e autoras pretas vocês referenciaram? Porque provavelmente a gente vai encontrar o tal do Marx, vai encontrar o tal do Foucault, para falar sobre as nossas vidas. E definitivamente, eu não vou entrar no mérito se eles nos servem ou não, eles só não falam sobre as nossas histórias. E aí a gente tem que pensar isso na perspectiva, como o senhor bem falou, do direito sintético, né? Porque é fato, no sistema que a gente está, nesse caos que a gente está, esse certificado, esse papel, é ruim com ele, né? E às vezes, para vários dos nossos também é pior sem ele, porque às vezes um papel é só um papel e não faz diferença nenhuma. E aí, uma coisa muito interessante que o senhor colocou, que é sobre a perspectiva, né, de não ter cadeias nos quilombos. O quanto isso é maravilhoso. E aí isso me remonta a outras autoras nossas que falam, como a Sata Shakur. Depois, enfim, eu vou falar dela um pouquinho. Mas eu só queria deixar só uma outra reflexão, no sentido de que fecho inteiramente com o senhor, seu bispo, e fico me perguntando, né, se nessa condição de cotas foi uma escolha política que vários dos nossos fizeram, mas eu acho que nós, pretos e pretas, e essa é uma conversa entre pretos e pretas, temos que fazer a nossa meia-culpa e avaliar quais foram os ganhos, os ônus e os bônus de fazer essa opção e pensar de frente a esse movimento e abertura de suposta, né? Porque a universidade, essa universidade que está aqui não é a universidade que quer receber, não, que nos quer aqui dentro, não, nunca foi e nunca será. E aí a reflexão que eu, por fim, frente aos 15%, 20% de cotistas que a gente tem hoje no Brasil inteiro, o que é isso frente aos milhões de irmãos e irmãs pretos que estão em encarceramento? Para mim, pessoalmente, isso é muito pouco, porque não me adianta, enquanto irmão, enquanto o senhor, o Anderson tiver, isso para mim é muito pouco. Então eu concordo com o senhor, a gente precisa querer muito mais. E definitivamente, apesar do papel, essa universidade não será o bastante. Muito obrigada. Boa noite, seu bispo, boa noite a todo mundo. Oi. Então, meu nome é Leandro, eu também sou professor aqui, estou professor substituto aqui na disciplina de História da África. E aí, já tem uns 2 anos que eu tenho feito pesquisas em relação ao curso de Educação do Campo que abriu aqui na Universidade de Brasília, no Planaltino, né? Você deve ter conhecimento. E aí, esse curso é um fenômeno, né, dos últimos anos, de lutas e movimentos no campo, né, enfim, e ele é também aberto para essa possibilidade, né, de quilombolas, ribeirinhos, assentados, enfim, né, todo esse movimento desses chamados novos sujeitos coletivos entrarem na universidade. E aí o que acontece? Essa luta do campo, historicamente, de acordo com como os historiadores, meus colegas, né, historiadores contam a história, essa luta do campo ela começa sobretudo com
tem uma demarcação específica, né, de uns colonos lá do Rio Grande do Sul, que não sei o que, é uma história toda branca. Como também uma história branca, a história do chamado Movimento do Trabalhador do Brasil, né, que a partir da década de 20, 30, quando chegam italianos e não sei quem, como se eles inventassem isso, né, como se o povo preto aquele já tivesse, enquanto trabalhador, resistindo, construindo luta, etc. Demonstrando quanto que essas falas são desonestas, como também é desonesto o movimento feminista, né, que também nega a história das mulheres negras, indígenas, enfim, né. E aí, eu queria saber a sua opinião em relação a essa entrada dos últimos anos. Várias quilombolas já estão sendo formadas nesses cursos, inclusive que tem muitos cuidados, né? Tem uma pedagogia da alternância, um diálogo com a comunidade, com os saberes da comunidade, com todos esses saberes aí que você está falando, né? Calcado em soberania alimentar, entre outras coisas. E aí, queria saber a sua opinião, pessoal, inclusive, enquanto quilombola, de repente, em diálogo até com familiares ou pessoas da comunidade que estão fazendo esse curso. Queria saber a sua opinião, se está funcionando, se é interessante, se não é. Tá? É isso. Muito obrigado. Eu vou gastar aqui um tempo. Eu tenho dificuldade com o nome. Teu nome? Não, o teu. Meu? Sim. Luana. Então, Luana, me permitam eu fazer um diálogo aqui com a Luana. Cabelo de branca é bonito. Cabelo de branca balança. Cabelo de branca escova. Cabelo de branca emprancha. Cabelo de branca é bonito, mas não enrola, nem segura a trança. Cabelo de nega alisa. Cabelo de nega balança. Cabelo de nega escova. Cabelo de nega emprancha. Mas por que a nega é façola? Porque seu cabelo entrança e enrola. A branca sambando rebola. A nega sambando faz ginga. A branca rezando é devota. A nega rezando faz moinga. A branca escrevendo explica. A nega falando ensina. Eu vi essa branca no shopping. Eu vi essa nega na feira. A branca me olhava charmosa. A nega me olhava faceira. Da branca eu tenho saudade. Da nega eu sinto banzeira. Eu não preciso dizer que o cabelo da branca é feio para dizer que o cabelo da nega é bonito. Eu posso dizer que os dois cabelos são bonitos. Agora eu posso dizer que eu acho o cabelo da nega, além de bonito, com características que o cabelo da branca não pode alcançar. Então, ao invés de ficarmos incomodados porque os nossos cabelos é enrolado, as brancas que tem que se incomodar porque o dela não enrola. Essa é a lógica. Entendeu? Mas enfim, só colocando isso aqui para dizer que eu também sou vítima do racismo, mas eu lido com ele assim, com poesia, com desmonte. Eu nunca vou denunciar uma pessoa branca por racismo, nunca vou. Como é que eu vou denunciar uma pessoa branca por racismo a um Estado racista colonialista? Que é isso? Não, eu vou encarar na boa, no processo educativo dos dois lados. Mas enfim, viu? Agora vamos falar da história aí do desenvolvimento. Então assim, o direito para nós ele é todo misturado. Então é o direito de fazer as coisas do jeito que eu acho que as coisas são interessantes. É o direito de estar fazendo aquilo que me faz se sentir bem. Então, falando da história do desenvolvimento. O desenvolvimento na lógica colonialista é o desenvolvimento em função de novo do ter. Tanto é em função do ter que nesse momento o Estado brasileiro construiu um Estado transnacional dentro do Brasil. Vocês conhecem esse Estado transnacional dentro do Brasil? Mato Piba. O que é o Mato Piba? É uma parte do estado do Piauí, o Cerrado, uma parte do estado da Bahia, o Cerrado, uma parte do estado de Goiás, que virou Tocantins, o Cerrado, uma parte do Maranhão, o Cerrado. Esse é o Mar de Maranhão, Pi de Piauí, To de Tocantins e Ba de Bahia. Mato Piba. É um estado transnacional, com outras regras, com terras vendidas para o capital internacional, através de empresas de fachada. Feito agora, pessoal, com recursos próprios, com gestão própria, dentro do Estado Nacional. Que lógica
direito sintético. E isso é o desenvolvimento. Mas é um desenvolvimento em função de quem? Ao mesmo tempo que o mundo está na maior crise, os países da Europa não aceitam o povo entrar lá como migrante, eles estão comprando as terras daqui. E dentro da aceitação do direito sintético, a OAB não está se manifestando, o Conselho Nacional de Justiça não está se manifestando a contento, sabe? O povo aí do Supremo, está todo mundo, pode. E isso é desenvolvimento. Para nós, isso não é desenvolvimento. Isso é sofisticação do processo de colonização, através do processo produtivo do agronegócio. Tem uma grande diferença entre o agronegócio e a agricultura. A agricultura produz alimento. O agronegócio produz negócio, não é? Não é agronegócio, então produz negócio. Então, esse é o estado do povo que come negócio. É o Mato Piba. Enfim. Estou colocando isso para dizer que, nessa lógica do desenvolvimento, nossa compreensão é outra. A nossa compreensão é da biointeração. É de um processo de construção onde as coisas se editam e se reeditam. É isso que eu falei. Para nós, o processo da biointeração é esse, onde o pé de maracujá pode muito bem ofertar uma parte das suas folhas para a lagarta, mas a lagarta pode bem ofertar uma parte da sua população para os anúncios. Os anúncios podem ofertar uma parte da sua população para os gaviões, mas o pé de maracujá ainda pode ofertar um pouco dos seus frutos para mim, e as cascas ainda posso devolver para a terra para poder ser reeditado. Essa é a lógica da biointeração e não a lógica do desenvolvimento. Então a gente trabalha muito nessa compreensão. E agora, voltando aqui para a história da educação do campo. Há uma proposta cristã, marxista. Karl Marx e Jesus são tão cristãos, eu acho que Karl Marx é mais cristão do que Jesus. A diferença é de sacada. Qual é a sacada? Jesus percebeu que no seu tempo o povo era o povo da fala, da oralidade. Aí Jesus, opa, esse povo fala, então eu vou falar com esse povo. E Jesus falou, Jesus não escreveu uma linha. Karl Marx não percebeu isso. Aí Jesus escreveu. Karl Marx escreveu. Jesus falou, o povo ouviu e repete até hoje. Karl Marx escreveu, o povo não leu, não sabe até hoje. Essa é a diferença. Mas os dois defendiam o trabalho como a coisa mais importante da vida. O trabalho e a família, os dois defendiam o trabalho. Então, é a sociedade do trabalho, é a sociedade cristã. O trabalho foi inventado na Bíblia, lá em Gênesis. É só ler. Quando Deus disse, tu vai comer do suor, comer com fadiga do suor do teu rosto, está na Bíblia, Deus estava inventando um trabalho naquela hora. Então, assim, quando Deus disse que as ervas eram daninhas, e tu só podia comer se tu modificasse ela, Deus criou esse processo sintético de vida, lá na Bíblia. Assim, por mais gostoso que seja o piqui, eu tenho que cortar o pé de piqui para plantar um pé de eucalipto, para vender um pé de eucalipto, para comer um bife de soja. Porque aí o bife de soja pode, porque ele é sintético, ele é o produto do meu suor que eu vou comer com fadiga. O piqui não, o produto, eu não plantei o piqui. Então, essa aqui é a lógica. Então, a educação do campo é pensada. Eu vou dar só um pulinho mais para trás na questão dos movimentos. Dos movimentos, porque é que é assim. A maior resistência histórica, do ponto de vista do tempo, mas do ponto de vista da presença, mas do ponto de vista das estratégias, é a resistência quilombola, que começou com a colonização e ainda existe até hoje. Essa é a maior resistência histórica. Esse é o referencial histórico. Esse é um modo de vida fantástico. Esse é um jeito bom de viver. Mas não é cristão. O MST, assim, os trabalhadores, agora na lógica mais do trabalho, os trabalhadores, um movimento de pessoas no campo queria um dia ter um sindicato para ter uma carteira de trabalhador, se identificar como trabalhador. O Estado disse não, aí eles não criaram o sindicato, aí criaram as associações e virou as Ligas Camponesas. Então as Ligas Camponesas eram uma organização do campo que foi organizada na lógica do povo querendo entrar trabalhador. Quando o Estado viu que as Ligas Camponesas iam fazer a reforma agrária na lei ou na marra, aí o Estado disse, opa, chama esse povo aí. Ei, pô, você não queria criar o sindicato? Diz, não, nós queríamos, mas não quer mais. Não quer mais? Não, vocês querem, vocês querem, vocês querem. Cria o sindicato de qualquer jeito. Aí criou o sindicato de qualquer jeito. E aí o povo ficou dentro desse sindicato agora, vocês dizem que queria. Aí esse povo foi andando, aí esse povo foi se espalhando, aí o povo resolveu criar o MST. Aí o povo criou o MST e o MST já mudou. O MST não quer fazer a reforma agrária na lei ou na marra, mas ele quer fazer a reforma agrária. O MST avançou muito, foi bonito o MST, mas o MST tem um detalhe. Qual é o primeiro lema do MST? Ocupar, resistir, produzir.
onde é que está o humano nessa lógica? Ocupar, resistir, produzir. Então não cabe quilombola nessa lógica. Porque a nossa é ocupar, resistir, viver bem. Então é isso que o Felipe falou. Teve uma feira da Reforma Agrária no Piauí que nós ajudamos a construir. Era uma feira, eu era homenageado, porque eu fui um dos caras que pensou a feira. Os promotores da feira se inspiraram numa atividade que nós desenvolvemos. Eu era o homenageado. Fizeram essa grande feira, mas aí o homenageado ia como quilombola. A feira tinha 200 e poucas pessoas, 200 e poucos feirantes, mas para quilombola só tinha 2 vagas. E uma vaga era minha, que eu era homenageado. Aí um grande amigo meu me ligou dizendo que nós tínhamos 2 vagas numa feira de 200 e poucos feirantes, e se nós íamos, eu falei, não, nós vamos. Nós vamos sim. É 2 vagas, nós vamos. Sim, pois é 2 vagas, e vocês vão trazer o quê? Não, nós vamos levar o que nós produzimos. Nós só temos 2 vagas, tem outra pessoa, mas nos quilômetros a gente produz, a gente não vai levar a gente. Então nós vamos 44 pessoas. Não é a feira que nós vamos levar a produção? Olha, mas nossa produção maravilhosa, a gente faz muito bem feito. Maravilhoso. Então nós vamos levar a feira. Não vamos sim. Pô, então nós não vamos. Sim, mas não é sim, moço, mas não é feira. Nós vamos levar nossos produtos para a feira. Nós somos jovens, brilhantes, nós vamos levar a capoeira e o samba de cumbuca. Aí a capoeira é 22 pessoas, o samba também é 22. Eu vou no meio disso aí, vamos junto. Enfim, nós fomos e fizemos. E nós fizemos, isso cresceu tanto que na última feira nós já éramos quase 2/3 da feira. E aí a feira acabou exatamente por isso, porque os parceiros disseram que nós éramos o dono da feira, que a feira só tinha a nossa cara. E aí, com boas conversas com o MST, eu estou chegando na educação do campo, e aí o MST dizia, olha, mas a feira só tem a cara dos quilombolas. Eu falei, não, pô, bota a cara de vocês. Qual o mecanismo, a estratégia, uma lógica para botar a cara do MST nessa feira? Não, é o tema. Não, pô, bota o tema. Qual é o tema que vocês querem para a feira esse ano? Não, nós queremos uma reforma agrária, tchê. Porque toda a liderança do MST é do Sul. Tem que tomar chimarrão. Aí não, tudo bem, tchê. Reforma agrária, então. Vocês ficam com um tema e nós ficamos com um subtema? Pode ser? Pode ser, então. Reforma agrária, cultivos e culturas. Está tudo dentro da reforma agrária, tá? Tá, então bota. Reforma agrária, cultivos e cultura. Vocês vão trazer um palestrante para falar sobre a reforma agrária, nós vamos trazer um palestrante para falar sobre a cultura, e o pessoal aqui do MPA vai trazer para fazer sobre os cultivos. Os cultivos aí orgânicos e tudo, e nós para a cultura. E aí nós fazíamos, aí de novo a cultura botava a cara no evento, que o povo gosta de cultura. Aí não tinha jeito, porque o MS semente, bota semente. Bota semente e nós vamos botar o subtema de novo. Né? E assim a gente ia ganhando os espaços. A educação do campo, esse nome educação do campo é uma tentativa de abraçar tudo. De ser único. O pensamento do MST, da luta de classe, é que ele é o movimento mais importante do campo. Ele é o mais importante. O povo dele. Nós somos o mais importante para nós. O movimento mais importante no campo para os quilombolas é os quilombos. Não é que o MST é ruim. Agora é bom o pessoal do MST, como o nosso é bom para nós. E juntos a gente pode fazer muitas ações. Mas a educação do campo é uma educação voltada para a lógica da produção a partir dos princípios do MST. Ampliado com as parcerias que o MST faz e faz muito bem. E tem povo nosso lá dentro. E a gente, tudo bem, a gente tem que ir, porque se a gente não for por aí, pegando as caronas, a gente também não entra. Porque é difícil fazer uma educação para quilombola, mesmo dentro da política estabelecida. Lá no Piauí, o MST nos convidou para construir um projeto de Pronera. Nós vamos construir um projeto de Pronera junto. Nós disponibilizamos uma pessoa para elaborar a proposta. Quando a proposta está, a parte financeira, a parte não sei o que, resolvida, que agora vamos para a matriz curricular, que a gente bota a história e cultura da África, o MST diz não. Porque a história e cultura da África não é marxista. Então, nós ficamos fora. O MST não, nós damos umas vagas para você. O MST faz com os povos tradicionais a mesma coisa que a academia faz também com os povos tradicionais. O MST tem uma concepção branca, recolonialista, do sul, da Europa, produz monocultura para exportação e mente dizendo que é socialista. Com todo respeito, é uma coisa linda o MST, mas não é porque ele é bonito que a gente não pode ter coragem de dizer a crítica. Eu não estou xingando o MST.
Não tem crítica construtiva nem destrutiva. Tem ou crítica ou xingamento. Se eu não estou xingando, eu estou fazendo a crítica. Então essa é a crítica. Cadê a solidariedade? A lógica do coletivo que você falou, vem da pessoa, a associação comum, foram, parece que 75%. Já que a lei diz que a lei não estabelece, ela estabelece o mínimo, mas não estabelece o máximo, né? Assim? Então lá a galera botou, parece que foi para 80 e tantos por cento, sabe? E aí vai baixando de acordo com as pressões, mas ela não vai baixar de 55%. Então são algumas coisas, mas volto a dizer, é importante o que vocês estão fazendo. Vocês são as pessoas que estão indo para a fronteira. Na estrutura vertical, assim, na roça, quando a gente vai cavar um buraco para enfiar uma estaca, quando é na pedra, a alavanca na estrutura vertical, a ponta da alavanca se desgasta. A estrutura vertical, assim, ela exerce uma força muito grande sobre uma das suas bases, a estrutura vertical. Como essa é uma estrutura vertical, quem vai para a ponta se desgasta. Então vocês estão fazendo esse papel doloroso, por isso que você tem sofrido, vocês estão fazendo esse papel doloroso. Mas aí,